Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Química Analítica. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos. Vamos trabalhar com equilíbrio de precipitação, equilíbrio de complexação e equilíbrio de óxido-redução. Observamos aqui uma reação química, que é a forma sólida do iodato de bário, o sal, entrando em equilíbrio com as formas aquosas ou ionizadas, o bário 2+, aquoso, e o iodato aquoso. Em se tratando de equilíbrio químico em meio aquoso, podemos associar uma constante de equilíbrio, conforme prescreve a lei da ação das massas. Então, nós vamos aplicar aqui novamente a lei da ação das massas que nós já aplicamos no equilíbrio ácido-base, vistos na unidade 1 e 2. Então, nós temos aqui a concentração molar dos reagentes, dos produtos, elevada aos coeficientes estequiométricos, no caso do iodato é 2, dividido pela concentração do reagente, o iodato de bário, e aqui nós temos o coeficiente estequiométrico 1. Como o iodato de bário é um sólido, não muda essa variável. Portanto, ela passa multiplicando, passa pelo sinal de igualdade, multiplicando essa constante. O produto de duas constantes será uma constante, que vamos chamar de KPS, constante do produto de solubilidade. Então, KPS é igual à concentração molar do bário vezes a concentração molar do iodato elevado ao quadrado. Então, vejam aqui exemplo de vários compostos que podem estabelecer um equilíbrio, como nós vimos, um equilíbrio entre a forma sólida e as formas aquosas, dissolvidas. Vamos observar aqui o hidróxido de alumínio. Veja o KPS dele, 3 vezes 10 a menos 34. Vamos comparar com outro composto, o sulfato de cálcio. Então, veja que aqui, sulfato de cálcio, o KPS é 2,4 vezes 10 a menos 5. É um valor muito menor, muito maior do que 10 a menos 34. O que isso significa? Significa que o sulfato de cálcio ele é muito, muito mais solúvel que o hidróxido de alumínio. Então, olhando o KPS, nós podemos ter uma dimensão da solubilidade de um composto. Vamos avançar. Vamos trabalhar com um exemplo. Olha, aqui nós temos o cloreto de prata em equilíbrio com as formas aquosas. Prata mais, cloreto menos. Observe que é 1 mol de cloreto de prata sólido, gerando 1 mol de prata, cátion prata, e 1 mol de cloreto. A razão é 1:1. Nós vamos chamar de S essa quantidade aqui dissolvida, que vai ser igual a essa. Porque 1 mol de cloreto de prata gera 1 mol de prata, 1 mol de cloreto. Então, nós temos aqui, como 1 mol de prata é formado para cada mol de cloreto de prata, nós vamos chamar de S a quantidade solubilizada. Essa quantidade solubilizada, ela vai ser igual a prata. E a prata eu sei que é igual ao cloreto. Então, vamos lá, vamos substituir na equação. KPS é igual ao quê? Concentração molar da prata vezes concentração molar do cloreto. Aplicamos a lei da ação das massas. Como eu chamei de S o número de mols dissolvido, que é a quantidade de mols do cloreto e a quantidade de mols da prata, eu coloco aqui S. Então, KPS fica igual a S ao quadrado. Faço a raiz, solubilidade, S, a quantidade solúvel, é igual a raiz de KPS. O que esse S significa? É a solubilidade, ou seja, a quantidade de sal que é possível solubilizar em água. Um exemplo bem simples é em casa, quando a gente pega um copo d'água, vai dissolvendo sal. Você consegue dissolver até um certo ponto. A gente chama ponto de saturação. A partir daí, se você colocar mais algum sal, mais alguma massa de sal, ele vai precipitar. Essa quantidade limite, quando atingimos essa
Quantidade limite, nós consideramos que a solução está saturada. É o significado desse S, e é expresso em mol por litro. Abaixo desse ponto é subsaturado. Nesse ponto é saturado e acima desse ponto é supersaturado. Vamos adiante. A solubilidade do cloreto de prata a 25 graus Celsius é 1,9 vezes 10 a menos 4 gramas por 100 mililitros. Então, veja, nesse exercício já é dado para nós a quantidade de massa de cloreto de prata que pode solubilizar em 100 mililitros de água. Com isso, nós vamos calcular o que agora? O KPS. Então, dado S, a solubilidade, podemos calcular o KPS e vice-versa. Como nós procedemos? Primeiro, montamos a equação, cloreto de prata nas suas formas, em equilíbrio dinâmico nas suas formas aquosas. Aplicamos o KPS, que é a concentração molar da prata vezes a concentração molar do cloreto. O que nós vamos fazer aqui? Como esse colchete significa concentração molar, nós temos que converter a unidade, porque aqui está 1,9 vezes 10 a menos 4 gramas por 100 mililitros. Então, vamos converter. Então, a solubilidade é 1,9 vezes 10 a menos 4 por 100 mililitros. Ora, para 1 litro, só multiplicar por 10. É 1,9 vezes 10 a menos 3. Passou de menos 4 para 10 a menos 3 gramas por litro. A massa molar do cloreto de prata, nós calculamos 143,32. Então, como nós calculamos o número de mol? Nós dividimos a nossa massa, que é 1,9 vezes 10 a menos 3 gramas, dividido pelo peso molecular, 143,32. Nós vamos conseguir, então, que a solubilidade nossa, no volume de 1 litro, nós estamos considerando, é 1,33 vezes 10 a menos 5. Então, é a massa no volume de 1 litro dividido pelo peso molecular. Aí vocês devem buscar lá a definição de molaridade. Molaridade é igual ao quê? Número de moles sobre volume em litros, ou desdobrando. O número de moles é massa sobre peso molecular. Então, aqui está massa dividido pelo peso molecular, dividido pelo volume, que é 1 litro, que aqui ele está oculto. Dá 1,33 vezes 10 a menos 5 mol. Portanto, 1,33 vezes 10 a menos 5 mol significa concentração de saturação do cloreto de prata em 1 litro de água. Aqui nós vamos calcular o KPS agora, Então, nós temos a equação. Nós vamos aplicar, então, aqui qual é a concentração de saturação da prata? 1,33 vezes 10 a menos 5, vezes 1,33 vezes 10 a menos 5, ao quadrado, 1,82 vezes 10 a menos 10. Com isso, nós chegamos ao KPS. Se nós tivéssemos o KPS, eu conseguiria calcular a solubilidade? Sim. Era só... Nós pegamos o KPS, fizemos a raiz, nós chegamos à solubilidade. Fatores que afetam a solubilidade. Então, nós temos aqui, colocamos 3 fatores. Temperatura. O grau de dissociação de um sal solúvel aumentará com o aumento da temperatura, em geral. Em geral, não é regra. Assim, a solubilidade molar aumentará. Então, se nós, no exemplo que nós demos, colocarmos sal num copo de água na cozinha, nós vamos adicionando até formar um precipitado. Passamos o ponto de saturação. Se nós aquecermos aquela água, tende a solubilizar aquele sal. Então, em geral, o aumento da temperatura provoca um aumento da solubilidade do composto. E o pH? Veja bem, nós pegamos lá o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio ele é interessante porque aqui ele atinge um equilíbrio entre a sua forma sólida e a forma dissociada. Só que observe, ele se comporta, ou ele é uma base forte. Então, está aqui hidróxido de alumínio, gerando as suas espécies dissociadas. Mas como ele está num equilíbrio heterogêneo entre a forma dissolvida e a forma sólida, nós vamos aplicar o KPS. Só que observe o seguinte, quando nós aumentarmos a quantidade de hidroxila no meio, aumentarmos o pH, nós vamos aumentar a concentração de base. Podemos colocar no meio, por exemplo, hidróxido de sódio. O Le Chatelier diz que o sistema vai
agir de modo a minimizar a ação externa. Qual foi a ação externa? Aumentar o H-. Então, ele se desloca para a esquerda, porque assim ele vai consumir o H-. Ao deslocar-se para a esquerda, ele vai formar o hidróxido de alumínio. Então, você movimenta todo o sistema para a formação de mais hidróxido de alumínio, diminuindo a concentração de OH- e de alumínio na solução. E se nós acidificarmos o meio, isto é, colocarmos H+, vai consumir OH-. Então, o equilíbrio se desloca para a direita. Com isso, nós solubilizamos o hidróxido de alumínio que estava insolúvel. Então, manipulando o pH, nós aumentamos ou diminuímos a solubilidade do hidróxido de alumínio. Efeito do íon comum, que nós temos iodeto de bário em equilíbrio com suas espécies aquosas. Então, veja bem, se nós adicionarmos mais iodeto na solução, o que acontece? Le Chatelier, a equação se desloca para a esquerda. Esse é um íon comum. Né? Se nós retirarmos iodeto, a solução, o equilíbrio se desloca para a direita. Então, na primeira situação, você diminui a quantidade de chumbo, que você desloca o equilíbrio para a esquerda. Na segunda, você desloca o equilíbrio para a direita, porque você está retirando o iodeto. Com isso, o iodeto de bário, o iodeto de chumbo sólido, ele se solubiliza. Então, esses são os fatores que afetam a solubilidade. Equilíbrio de complexação. Então, veja bem, complexo. Aqui já é outro equilíbrio. Nós tivemos ácido base, agora nós temos de complexação. Complexo. A maioria dos íons metálicos reage com doadores de pares de elétrons para formar compostos de coordenação ou complexos. As espécies doadoras ou ligantes devem ter pelo menos um par de elétrons desemparelhados disponível para a formação da ligação. Bom, um ligante, então, é um íon ou uma molécula que forma uma ligação covalente com um cátion ou átomo metálico neutro, por meio de doação de um par de elétrons. O ligante, ele pode ser chamado de unidentado, se tiver apenas um par de elétrons, enquanto aquele com uma glicina que possui 2 grupos disponíveis para ligação covalente é bidentado. Então, nós temos aqui outro conceito. Vamos trazer aqui, dando um exemplo. Temos alguns ligantes aqui, monodentado. A água é um ligante neutro, tem um par de elétrons que pode ser doado para o metal. Fluorito tem um par de elétrons que pode ser doado para o metal. Então, eles são chamados de monodentados. Mas nós temos também ligantes que possuem, por exemplo, aqui, bidentado. Nitrogênio aqui, da etilenodiamina. Nós temos um par de elétrons aqui, um par de elétrons. Nós podemos ter monodentados, bidentados, tetradentados, aqui hexadentado, esse hexadentado, que é o ácido etileno-diamina tetracético, EDTA, ele é um ligante hexadentado, tem 6 pares de elétrons. Aqui nós temos uma reação de complexação, o cobre reagindo com a glicina. Então, observem aqui, que nós temos 2 glicinas, e ela se liga ao cobre, ela se liga aqui pelo oxigênio, e pelo nitrogênio. Do outro lado, se liga por um oxigênio e por um nitrogênio. Então, nesse caso aqui, quelato é derivado da palavra grega garra, que significa, então, existe uma similaridade, a maneira com que o complexo polidentado, ele envolve o metal, como se fosse uma garra. Então, nós consideramos aí a palavra quelação ou quelato, hexadentado. Por exemplo, a gente vai ver aqui, o ácido etileno-diamina tetracético, EDTA. Ele é um composto que tem, os hidrogênios ácidos estão aqui, ele tem 6 pares de elétrons, 1, 2, 3, 4. Com isso, ele vai formar aqui um complexo com metal. Veja aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, nós representamos a forma dissociada do EDTA como Y4-, formando aqui um complexo que nós aplicamos a constante de formação também. Então, além da reação ácido-base, reação de precipitação, tem essa reação de formação do complexo, que a gente vai discutir mais em detalhe na próxima aula.
Então, observe, nós estudamos aqui as reações de precipitação e de complexação. E observamos que a semelhança do que nós tínhamos no equilíbrio de ácido-base, nós aplicamos aqui a lei da ação das massas e obtivemos uma constante. E essas constantes, né, serão muito úteis. Nós já vimos a constante de hidrólise, a constante ácida, a constante básica, o cadáver, que é a constante de autoionização da água. Nós vimos aqui, então, a constante do produto de solubilidade e a constante de complexação. Na aula, nós vamos apresentar também mais um equilíbrio, que é o equilíbrio de óxido-redução, que nós vamos também aplicar uma constante. Então, observa, são 4 equilíbrios, e nesses 4 equilíbrios nós aplicamos o mesmo princípio. Nós consideramos que há um equilíbrio dinâmico, aí uma abordagem cinética, e quando se atinge esse equilíbrio dinâmico, ou seja, velocidades com que os reagentes se transformam em produtos e vice-versa, são iguais. Nessa situação específica de equilíbrio, nós aplicamos a lei da ação das massas. E, deste modo, nós obtemos uma constante, K. Esses fundamentos são importantes para esses 4 tipos de reações. Agradeço a atenção de todos e vamos continuar em detalhes nos próximos slides. Muito obrigado.